Olá, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, é um prazer. É um prazer imenso estar com vocês aqui nessa manhã, né, de quarta-feira, dia 8 de abril, para a gente bater um papo, mais uma live da série de lives que o Sebrae tem realizado aqui no canal do Sebrae Atende, para levar dicas, levar orientações, sugestões, enfim, tudo que pode apoiar você, empresário, nesse momento de grande dificuldade, né, de grande impacto que a economia vem sofrendo aí nessa crise relacionada à pandemia do coronavírus. Essa série faz parte da série Deu Play, né, que o Sebrae tem realizado aqui em todos os dias da semana, 3 lives, para poder trazendo sempre um especialista na área, né, que contribui, né, de forma efetiva, com temas variados aí para você poder trilhar esse momento de uma forma um pouco mais tranquila, tá certo? Antes de chamar a nossa convidada de hoje, eu queria passar uns recadinhos aqui. Além das lives, o Sebrae está com uma série de conteúdos e orientações, informações dentro da plataforma Sebrae Presente com você, né, que é Sebrae Atende, o site sebraeatende.com.br/presente com você, né, onde a gente tem uma série de dicas, uma série de informações partindo da presença consciente, que são orientações como agir diante da crise, em relação aos seus funcionários, aos clientes, à sua empresa. O segundo ponto é presença financeira, com consultorias online gratuitas, né, consultorias que vocês podem realizar com profissionais especialistas na área de finanças, que vão levar gratuitamente de forma remota, online, com vocês, orientações, informações sobre a sua situação, do seu negócio, né, como é que você pode melhorar um pouco a situação financeira, né, buscar orientações sobre questão de fluxo de caixa, controle de estoque, enfim, uma série de ações que a gente vem realizando dentro dessa linha da consultoria financeira. A presença digital, que é um processo de posicionamento da marca, da sua marca na internet, né, para poder proporcionar ainda mais um relacionamento ainda mais efetivo com seu cliente de forma online. A presença digital é uma consultoria também gratuita, tá? Uma consultoria que o Sebrae vem oferecendo de forma gratuita para você poder fazer toda a sua inserção no meio digital ou potencializar a sua atuação no meio digital, já que é uma iniciativa muito demandada nesse momento, né, que é poder ter o contato com o cliente utilizando as ferramentas digitais. Então eu recomendo a vocês também. E a presença logística, que são informações sobre gestão de estoque, por exemplo, delivery, que aí na realidade vão ter informações através de e-books, de entrevistas para vocês poderem acessar. Todo esse conteúdo dessa trilha, essas quatro etapas, né, da trilha, vocês podem trilhar as 4 etapas ou pode escolher uma que seja mais relevante para você e de alguma forma poder, né, resolver um pouco do gargalo que vocês vêm sentindo aí, passando aí na empresa de vocês. Então, para acessar todo esse conteúdo que eu trago aqui, vocês podem acessar o site www.sebraeatende.com.br/presente com você, tá? Se vocês tiverem qualquer dificuldade em anotar agora, vocês podem acessar aqui o link na bio aqui do canal Sebrae Atende, né, do perfil aqui do Instagram, e aí vocês podem acessar todo o conteúdo que o Sebrae dispõe nessa linha, né, desse momento agora do coronavírus. E além disso, o Sebrae tem uma série de vídeos, conteúdos através de vídeos no YouTube, através do canal Sebrae Talks, né, que também tem um link aqui na bio do Instagram. Tá certo? Então, batendo nosso papo hoje aqui, né, a gente vai tratar um pouco sobre 7 dicas de gestão financeira para sua empresa fazer agora, tá? Então vai ser um bate-papo bacana que eu vou ter aqui agora com nossa querida amiga
Maiara Ledo, que é uma especialista nessa área financeira. Né? A gente entende que as finanças são um dos principais gargalos, na realidade, o principal gargalo de qualquer negócio, até porque todo negócio precisa de faturamento, né? Ele vive em função de faturamento e ele tem despesas, ele tem custos, custos fixos, variáveis, enfim. E a parte financeira, ela é o cerne de funcionamento de qualquer empresa. Não existe nenhum tipo de entidade, seja ela pública, privada ou não governamental, que funcione sem ter algum tipo de recurso, né, algum mínimo de recurso financeiro para operar e custear essas despesas, né, do dia a dia. Então, Maiara, vou lhe convidar aqui para fazer parte e você se apresenta um pouco mais e a gente traz um pouco dessas 7 dicas aí, né, de gestão financeira. Maiara já está conectando conosco aqui. Olá, Maiara. Bom Ah, dia. Tudo prazer, bem? Um sempre, prazer estar com você aqui, viu? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. imagina. Mais uma vez. Eu que agradeço muitíssimo pelo convite, é um prazer enorme. Eu me sinto sempre muito feliz em ter a oportunidade de conversar com vocês sobre finanças, de poder contribuir, principalmente nesse momento tão difícil, né? Verdade. Tão impactados pela pandemia do coronavírus. E vamos lá, a ideia é a gente bater um papo para a gente conversar um pouquinho sobre práticas que devem ser implementadas agora e que possam de fato contribuir para dar fôlego, né, para melhorar a situação dos nossos. Verdade. Verdade. Maiara, se apresenta rapidinho que eu não falei sua qualificação para o pessoal conhecer um pouco mais sobre você. Joia. Eu sou sócia fundadora da Meta Consultoria. Nós atuamos há 11 anos com treinamentos e consultorias na área de gestão financeira. Já sou parceira do Sebrae aí, acho que desde 2011. Já tem bastante tempo. Somos admiradores da missão do Sebrae. Na verdade, vim do Sebrae, fui estagiária do Sebrae em 2003. E logo após o término da faculdade, do estágio, trilhei aí o caminho da consultoria, do empreendedorismo, que me deixa muito feliz, muito realizada. Que bacana, Mayara. Ô, Mayara, para a gente começar nosso bate-papo aqui, eu fiz uma breve introdução aqui sobre essa questão financeira, né? Que a gente. Eu estava comentando exatamente assim, que nenhuma. A parte financeira da empresa, ela é exatamente o cérebro meio que interligado ao coração da empresa. Claro que as outras ferramentas são extremamente importantes, você tem uma equipe bem treinada, o marketing bem desenvolvido, mas sem dinheiro a coisa não roda, né? E a maior preocupação que as pessoas têm tido nesse momento de pandemia, de quarentenas, os municípios, com boa parte dos seus negócios estão fechados, ou seja, o fluxo de caixa dessas empresas, o time deles é muito curto, eles não conseguem ter uma receita assim, isso é geral, né? As empresas não conseguem fazer principalmente as pequenas empresas, os pequenos negócios, ter um planejamento de fluxo de caixa que ele consiga suportar um grande período aí, né, com caixa próprio, com reserva, né? É algo, infelizmente, é algo comum que eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente vai ter durante essa crise aí vai ser de poder ter pensar mais à frente nisso aí, né? É como a gente, de forma particular, quando passa por uma grande necessidade, que a gente percebe que é importante ter uma poupança para uma questão de emergência, né? Mas, enfim, eu queria, Mayara, que você, além de fazer uma breve introdução a respeito dessa questão que eu coloco aqui, né, dessa introdução que eu fiz, eu queria que você já começasse aí com a primeira dica, né, a primeira prática que as empresas podem colocar, né, dentro do seu negócio nesse primeiro momento. Fica à vontade, tá? Ok, obrigada. Primeiro que existe uma recomendação que ela é unânime, que é preservem o caixa da sua empresa. Essa preservação, ela vai garantir a continuidade. Então, todo e qualquer caixa já estruturado, seja um capital de giro próprio formado ao longo do tempo, seja uma captação de recursos feita agora, esse caixa ele precisa ser preservado.
Essa crise econômica, ela tem uma característica que é a imprevisibilidade. Infelizmente, ela tem essa característica. E essa característica faz com que não tenhamos uma ideia de quanto tempo ela vai durar e quanto tempo nós vamos sentir os efeitos da crise. Então, existe aí o período da crise econômica e existe um período aí desconhecido pós-crise econômica, que é essa retomada do consumo que estamos entendendo que vai voltar gradativamente, né? Dependendo aí do impacto que ela causar. Então, a preservação do caixa agora é fundamental, principalmente por conta dessa característica de imprevisibilidade, né? Não sabemos esse tempo, quanto tempo isso vai durar. E ao longo das últimas semanas, nós estamos consolidando algumas recomendações que são fundamentais para a sobrevivência dos negócios. A ideia agora é sobreviver, principalmente aqueles negócios mais impactados. A primeira prática que nós estamos discutindo aqui ao longo desse período é ajustem o mix de produtos para aumentar a qualidade da venda. O principal impacto da crise econômica nos negócios é uma queda enorme no volume de vendas, né? Então, eu tenho uma venda média, vem a crise e a minha venda despenca. Então, ela cai lá 50%, enfim, 30%, 90%. E quando isso acontece, imediatamente eu paro de formar capital de giro próprio. Eu interrompo a minha formação de capital de giro próprio. Isso significa que, mais do que nunca, agora, toda e qualquer venda precisa ser de qualidade. Ou seja, eu preciso enxergar no meu mix de produtos ou serviços quais produtos ou serviços oferecem as melhores margens de contribuição para tentar melhorar essa capacidade de formação de capital de giro próprio. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente ajusta esse... É isso que eu ia lhe perguntar, né? De que forma, né? É o primeiro como. ponto é identificar esses produtos, né? Existe um indicador, que é um indicador mágico, né? Chamado margem de contribuição, que esse indicador ele direciona quais são esses produtos, quais são esses serviços, né? E esse indicador diz o seguinte: olha, eu tenho um mix de produtos que não são tão bons do ponto de vista de margem de contribuição, e eu tenho um outro grupo que são interessantes, que são produtos e serviços que irão contribuir para essa formação de capital de giro próprio. Então, o primeiro passo é identificar qual é esse mix, né? No volume de mix que nós temos, quais são esses produtos e esses serviços. O cálculo da margem de contribuição, ele é um cálculo razoavelmente simples, né? Então, eu considero o preço de venda do meu produto ou serviço menos toda a estrutura de custo variável que ele carrega. Os custos variáveis são aqueles que se movimentam de acordo com o meu volume de vendas. Impostos sobre vendas, o próprio custo de aquisição do produto para revenda, frete, comissões. Então, são exemplos de custos variáveis, ou seja, quanto que aquele produto ou serviço contribui para fazer cobertura do meu custo fixo. Então, primeira prática para ontem, né? Conheçam dentro do seu mix de produtos e serviços quais oferecem as melhores margens de contribuição para que você possa direcionar o seu esforço, o esforço da sua equipe de vendas para maximizar esse tipo de venda. Com isso, a gente aumenta a capacidade do negócio de gerar capital de giro próprio através dessa qualidade. Ô, Mayara, não é aumentar o preço dos produtos nesse momento, né? Não é bem isso, né? Porque também o consumidor percebe e quando as coisas retomarem, ele vai lembrar, né? Porque quando ele precisou consumir, você não lembrou dele, não teve uma certa... A gente sabe que, às vezes, o ajuste de preço não vem da própria empresa, né? Vem do fornecedor lá atrás. Mas o que cabe à empresa, o ideal é que ela mantenha os preços, né? Ela tente ajustar dentro do mix, não aumentando os preços para ganhar em cima do cliente, né? Exatamente. Porque, na verdade, esses produtos, eles já existem, né? Essa diferença de margem de contribuição, ela já existe hoje.
independente de qualquer tipo de movimentação de preço de venda, né? Então, é perfeito o que você falou, porque de fato isso não está atrelado a uma prática de aumento de preço de venda. Na verdade, a ideia, a recomendação é: conheça quais produtos atualmente, dentro da composição atual, aqueles que oferecem as melhores margens de contribuição. É um direcionamento, né? Como a nossa venda está muito escassa, de fato, ela está reduzida e escassa, a ideia é: toda e qualquer venda precisa ser de qualidade. Então, eu vou direcionar o meu esforço, direcionar a minha energia para aqueles produtos e serviços que me garantam essa qualidade, né, e que possam aumentar a minha capacidade de formar capital de giro próprio. Bacana. Ou seja, se você está anunciando aí no Instagram os produtos da sua empresa, dentro dos stories, fazendo os vídeos, que é muito comum, né? E é bacana essa iniciativa, né? Você olha que legal, que tem aqui e tal. Então, aproveite esse anúncio e potencialize os produtos que têm melhor margem de contribuição dentro dessa dica, essa dica que Mayara trouxe aí, né, Mayara? Bacana. É exatamente isso, né? E com isso a gente tende a melhorar naturalmente, vai haver uma melhora desse capital de curto prazo, dessa formação de capital de giro próprio. Sem dúvida, isso irá contribuir. Bacana, bacana. Vamos lá, vamos para a segunda já? Vamos lá. Segunda prática é com relação à interrupção dos investimentos que mobilizam o dinheiro. Algumas empresas, logo ali no final do ano, no início do ano, iniciaram investimentos, né? Nós temos casos de clientes que iniciaram os investimentos ali no início, inclusive se prepararam para isso. Mas, como eu falei no início, por conta dessa imprevisibilidade do tempo e dos efeitos, né? Apesar de existir 1 milhão de previsões, mas ao certo nós não sabemos o comportamento dessa retomada do consumo. Então é ponderado nesse momento não imobilizar o dinheiro. Por mais que a empresa já tenha realizado, inclusive, uma reserva de capital de giro para poder realizar os investimentos. Então, é uma ponderação. Então, empresas que iniciaram os investimentos no início do ano, enfim, né? Aqui no Brasil, em janeiro, começaram a aparecer os primeiros casos. A recomendação é: interrompam nesse momento os investimentos para que esse recurso possa ser, de fato, direcionado para capital de giro. Né? De novo, é imprevisível o tempo, é imprevisível os efeitos, né? Alguns especialistas desse cenário econômico falam de 3 meses, 4 meses, alguns já prevêem um segundo semestre impactado pelo primeiro semestre, ou seja, eu vou ter uma retomada de consumo, mas eu não vou ter uma retomada na mesma proporção, né, do mesmo ciclo de 2019, enfim. Até porque o consumidor também está sendo afetado, porque ele é empregado, né? Então, de qualquer forma, vão ocorrer situações de desemprego e por aí vai. Então, a economia ela retrai de uma certa forma. O que eu queria colocar para você, assim, para vocês e até fazer como um questionamento aqui para a gente poder debater, é que essa questão de investimento, imobilizar recurso, ela existem diversas orientações, inclusive de economistas que falam muito sobre isso, né? Então, por exemplo, é melhor ter um imóvel, você comprar um imóvel para o seu negócio ou alugar? É melhor você comprar um carro para sua frota de entrega, por exemplo, né, para sua empresa, ou locar os veículos, né? Então, é uma discussão, não é uma discussão, né? Na realidade, é unânime entre os economistas que se você for colocar na ponta do lápis, assim, tipo, eu tenho 1 milhão, vamos para a realidade dos pequenos, né? Tipo assim, eu tenho 50 mil para comprar ali um imóvel, 100 mil para comprar um imóvel. Melhor, vale a pena comprar esse imóvel com 100 mil que você tem, ou esses 100 mil? Qual seria a dica que você tá? Eu tenho 100 mil, a minha ideia é comprar um imóvel, eu compro o alugo, e qual é a finalidade que eu daria esses 100 mil caso eu não comprasse, por exemplo? Cada caso é um caso, mas em regra, nesse momento, a ideia é não imobilizar. Só pegando esse gancho do investimento, tem uma outra questão que, em regra, as pessoas não consideram,
é que todo investimento, né, independente se ele vem desse capital de giro próprio ou de terceiro, se eu fiz uma captação, todo aumento, toda expansão, ela requer incremento de capital de giro. Observe, vamos imaginar que eu tenho uma frota, seja porque eu vou aumentar essa frota alugando ou vou aumentar essa frota comprando um veículo. Alguém vai ter que dirigir esse veículo, né? Então, possivelmente eu tenho que fazer uma contratação. Então, todo investimento, ele demanda incremento em capital de giro. Então, nesse momento, a sugestão é não imobilizar o dinheiro. Se houver aí, de fato, né, um planejamento com relação a esse investimento, nesse exato momento, a sugestão é interrupção, por conta da imprevisibilidade, por conta do tempo e por aí vai, e direcionar esse dinheiro para a continuidade da sua operação, ou seja, para a manutenção da sua operação, pelo tempo, né, que durar aí essa... Bacana. O Emerson Dias aqui, ele trouxe uma pergunta dentro do tema, que ele pergunta assim, se os investimentos servirem para reduzir os custos, se ele impactar na redução de custos positivamente, e aí? É porque, como você falou, cada caso é um caso, né? Uhum. Aí vem mais uma pergunta. O impacto da redução de custo vai acontecer em quanto tempo? Porque, observe, investimentos normalmente não impactam em redução de custo no curto prazo. Então, qual é a nossa preocupação hoje, né? A preocupação de todo e qualquer empresário é o curto prazo. Então, a nossa preocupação nós tivemos um mês de março com uma segunda quinzena muito impactada, né? Tem uma previsão já de um mês de abril altamente impactado, maio não sabemos, junho não sabemos, julho e por aí vai, estima-se uma retomada no segundo semestre. Então, como existe uma preocupação com o curtíssimo prazo, e em regra também, como eu disse, cada caso é um caso, mas os investimentos eles não têm um impacto no curto prazo, né? A ideia é segurar um pouquinho esse investimento, né? E buscar outros meios de redução de custo. Maiara, eu vou fazer um investimento hoje, já no próximo mês eu tenho uma redução, enfim, que faz uma compensação desse desembolso e ainda, né, melhora, deixa a minha operação mais leve. Bacana, joia. Então, a gente vai fazer o investimento agora, um impacto de curtíssimo prazo para deixar a nossa operação mais leve. Aí é válido, mas normalmente os investimentos eles não têm um impacto em redução de curtíssimo prazo, em redução de custos nesse curto prazo. Bacana, bacana. E assim, quando a gente fala em investimento, basicamente imobilizado principalmente, né? A depender do investimento, assim, por exemplo, se a gente for investir em mídia para potencializar as vendas, aí é uma outra situação, né? Outra situação. Uma outra situação. Tenho imobilizar recurso, Perfeito. Vou comprar cadeira, vou comprar mobiliário, né? E não é bem nessa linha, né? E investimento em estoque, o que é que você tem a falar sobre isso? A gente falou um pouco de mix na primeira dica. E essa questão do investimento em estoque, como é que seria? Vale a pena ampliar? Não sei se você vai falar disso, né, dentro das outras dicas. Não, a gente pode já adiantar. O estoque, nesse momento, ele precisa ser o mais ajustado possível. Nós temos dentro do nosso estoque uma curva que a gente chama de curva ABC, né? Onde nós temos uma das formas de classificação do estoque é com relação ao giro desses produtos. Então, eu tenho produtos que se movimentam mais, que giram mais, e tenho produtos que se movimentam menos. Ele tem, né, um tempo maior ali parado no meu estoque. Investimento em estoque agora somente de produtos com alto giro. Uma vez que o aumento de capital de giro, ele depende sobretudo de duas práticas, incremento de capital de giro. Margem líquida, né, tem a ver com a venda de qualidade que nós comentamos na primeira prática. E 2, ajustes de prazo. São os meios mais rápidos de formação de capital de giro. Os principais meios, na verdade, de formação de capital de giro. Ou eu ajusto o prazo do meu negócio, faço com que o dinheiro
entre primeiro e saia depois, e aí a gente está falando de equilíbrio de prazo médio de pagamento e prazo médio de estocagem. Quanto maior o meu prazo médio de estocagem, né, maior é a minha necessidade de capital de giro e pior é a minha formação. Quanto menor, melhor. Investimento em estoque hoje não pode impactar em aumento de prazo médio. Ou seja, meu prazo médio é impactado por aumento de prazo médio de recebimento, encurtamento de prazo médio de pagamento e aumento de prazo médio de estoque. Então, vou investir em estoque somente de produtos que giram, ou seja, ele precisa entrar e ele precisa sair, ele precisa converter em venda muito rapidamente. Bacana. Mayara, já mudando um pouquinho de assunto aqui, eu estou vendo muita dúvida em relação a, tipo, eu sei que você já pode trazer uma dica, uma prática já sobre esse tema, mas assim, antecipar, se você quiser. Muita gente tem colocado aqui, assim, poxa, a minha situação já está complicada, assim, eu não tenho mais capital de giro, né? Como é que eu faço? Eu não tenho mais de onde tirar para poder arcar com as despesas, não, as vendas não estão compensando. Ou então, assim, aqueles setores que têm um impacto muito maior, porque eles não são setores prioritários nesse momento, e por isso ficam fechados mesmo. Então, assim, e pouca demanda, assim, se você for analisar. Por exemplo, me perdoe aqui fazer até uma citação que for do setor, mas, por exemplo, aqui, perfumaria. Assim, será que é um serviço, é algo que eu preciso? Porque o consumidor, eu estou analisando na linha geral, né? O consumidor em geral, hoje ele está também tomando medidas de cautela para consumir. Ele está consumindo o essencial, não está, apesar, assim, você não tem festas para poder comprar roupas, você não tem locais para você usar uma roupa nova, por exemplo. Então tem setores que são muito mais impactados, mesmo tendo estratégias de vendas remota, online, né? Então, assim, aí essas empresas e muitas outras, assim, olha, eu estou numa situação que eu não tenho recurso, não adianta vocês virem me trazer dicas que eu não tenho dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro. Existe alguma dica, algum caminho para eles nesse momento? Existe. E aí vai de encontro com a terceira dica, que está relacionada a aproveitarmos os benefícios oferecidos pelo governo e pelos bancos. Inclusive, o governo lançou um site que organiza todas essas informações dos pacotes de benefícios. Existem benefícios de acordo, inclusive, com cada perfil, existem perguntas frequentes. Então, a ideia é a gente aproveitar esses benefícios para que haja essa preservação ou formação de algum caixa. Algumas empresas, de fato, elas não têm mais recurso, elas já consumiram o seu capital de giro, né? Seja porque foram fortemente impactadas pela crise, você citou esse negócio, mas nós temos grupos de alimentação fora do lar, apesar do delivery, apesar de drive-thru, mas é um setor muito impactado, né, que vem de experiência, então o lugar é muito importante, né, o ponto físico é muito importante, enfim, é um setor muito impactado. E as empresas, de fato, se não tinham reservas mais abundantes de capital de giro, elas já consumiram ou estão já no final já, né, desse capital de giro. A regra do planejamento financeiro é o equilíbrio. Então, eu preciso equilibrar volume de entrada com volume de saída. As minhas entradas, em regra, vêm de dois lugares. Eu tenho entrada que vem da minha operação, eu vendo e realizo no meu caixa. Então, eu já sei que eu não estou vendendo. Não vendo, não consigo vender. A minha venda caiu, sei lá, 90%, caiu 80%. Então, eu vou ter que trazer uma entrada de caixa aí não operacional. Eu vou ter que captar esse recurso. Então, eu preciso bater na porta dos meus bancos, dos bancos parceiros, bancos que eu já tenho relacionamento, né? Entendendo que o governo também, nesse momento, está aí tentando fazer a parte dele, disponibilizando linhas especiais, linhas de crédito com taxa de juros mais baixas. Então, eu vou precisar bater na porta desses bancos
e solicitar essa entrada de caixa não operacional para manter aí a minha operação. Só que, por outro lado, né, eu vou captar aí um volume de recurso que necessariamente não vai fazer frente a uma operação que eu tinha, né, a uma estrutura de operação do meu negócio que já existia. Então, eu tenho também que fazer o meu dever de casa, que agora é ajustar essa operação para buscar esse equilíbrio. Então, a minha operação, a minha estrutura de custos, né, já entrando em mais uma prática, né, a minha estrutura de custo ela vai precisar ser ajustada sim, né, e de forma importante e com ações, às vezes até, né, um pouco aí sofridas, mas a gente vai precisar ajustar essa estrutura de saídas de caixa para tentar esse equilíbrio, uma vez que eu não tenho entrada de caixa operacional, minha entrada de caixa operacional despencou e eu vou bater na porta aí dos bancos para poder trazer essa entrada de caixa não operacional com o intuito de manter a minha operação pelo maior tempo possível. Então, não tem jeito. Ou eu busco, né, essa entrada de caixa não operacional, ou eu não vou honrar com os meus compromissos. Nesse momento é assim. É o cenário que nós temos. Tem muita gente que é resistente a crédito, né? Tem empresários, eu até compreendo, né? Assim, tem gente que é avesso a pagar juros, né, de empréstimos, assim. Mas eu acho que, independente da situação, claro que aí pode gerar um debate, né? Os financistas, economistas sempre falam que às vezes é melhor você trabalhar com capital de terceiro, né? E você colocar, por exemplo, a taxa de juros embutida dentro do custo fixo do seu produto e tal, da sua empresa, e isso ir no custo do produto, na formação do preço. Enfim, outros dizem, enfim, é uma discussão que os empresários em geral, eu vejo muita gente comentando que preferem cair fora de empréstimos bancários. Mas o momento, acho que requer uma avaliação mais criteriosa, realmente, um olhar. Porque é uma questão de sobrevivência, né? Assim, é uma questão que a gente precisa. Não é sobrevivência nossa, que aí já tem outra linha da saúde já cuidando, né? Da sobrevivência física, né? Mas é a sobrevivência dos negócios mesmo, né? Manutenção dos empregos, da economia girando. Porque o efeito manada, se eu demito, eu estou resolvendo o meu problema e eu acabo estimulando outro a demitir e por aí vai, a gente cria um problema, principalmente em pequenas cidades, que predominam os pequenos negócios. Então a gente tem que ter essa visão. Então os empréstimos, os empréstimos bancários, eles são, nesse momento, uma grande fonte. Tem recurso, graças a Deus os bancos têm recurso para poder ofertar, né? Porque a gente ainda tem isso, né? Tem momentos que algumas linhas de crédito saem, mas agora a gente tem muitos benefícios, taxas de juros baixas. Mas é importante também, Mayara, ter um pouco de cuidado na gestão desse recurso também, né? É importante ter um cuidado de como é que você vai fazer a gestão. É como você falou lá atrás, um pouco mais cedo, você vai pegar um capital de giro, não é para se encantar com aquele dinheiro e imobilizar ele, não, né? Dê algumas dicas aí para a gente, como é que faz essa gestão adequada desse capital de empréstimo que as empresas podem buscar. A gente está brincando aqui que a gente precisa sentar em cima do dinheiro, né? Então, captou o dinheiro, senta em cima dele, que é para ele não sair. Ele precisa durar pelo maior tempo possível. Como é que a gente vai fazer esse dinheiro durar, né? Honrar com os nossos compromissos e cobrir essa operação pelo maior tempo possível? Primeiro, a gente vai ter que reavaliar a nossa estrutura de custo fixo, né? E por que essa ênfase no custo fixo? Diferente dos custos variáveis, né? Como o próprio nome sugere, que varia em detrimento da movimentação do nosso volume de vendas. Então, minha venda despencou, meu custo variável também despenca, né? Uhum. Custos fixos, eles não se movimentam quando há uma queda no volume de vendas. Por isso que toda tomada de decisão relacionada ao custo fixo, ela é mais sofrida, né? Ela é mais difícil, porque isso implica em reavaliar toda a minha operação. E aí, o custo fixo, a representatividade dele sobre o meu volume médio de vendas, é inclusive um indicador de risco operacional.
Uma das formas que a gente tem de medir risco operacional de um negócio é relacionando o custo fixo médio dele com o volume médio de vendas. Se o meu volume médio de vendas agora despencou, a representatividade do meu custo fixo subiu. E subiu muito. Então, uma das formas que a gente tem de preservar esse dinheiro já captado, ou seja, já é um dinheiro mais caro, ele é um dinheiro que eu vou pagar por ele, então eu preciso preservar ele o maior tempo possível para evitar uma nova captação e ainda assim, né, garantir a sobrevivência do meu negócio, é reestruturando a minha operação com relação aos custos fixos. Com isso, eu vou reduzir o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né, que é o volume de vendas necessária para poder fazer cobertura da minha estrutura de custo total. Eu reduzo o meu custo fixo, eu reduzo a minha dependência de vendas. Então, eu dou mais alívio para a minha empresa. Eu faço a minha empresa respirar, né? Eu exijo da minha venda, uma vez que ela já não me responde mesmo por conta de um impacto externo, por conta de um cenário econômico. Exato. E tem a possibilidade também de tentar renegociar alguns dos custos fixos, como, por exemplo, aluguel. Né? Existe a possibilidade de você negociar. Olha, é como se você financiasse, como que os bancos estão fazendo. Eu vou pausar aqui os empréstimos que eu tenho durante 2, 3 meses. Né? As faculdades estão fazendo isso, algumas delas. E dizer assim, olha, esses valores aqui, eu vou diluir ele quando retomar isso depois dos 90 dias, vou diluir esses 50% que vocês pagaram desses 3 meses em 12 meses, 10 meses. Ou seja, tem muita gente que tem buscado renegociar, inclusive, essas questões de aluguéis. Né? Tem custo que não tem jeito. Conta de luz até cai, né? Conta de luz cai porque você diminui sua operação, sua loja está fechada, a luz, né, as lâmpadas estão apagadas e por aí vai. Ar-condicionado você diminui, por aí, né? Meio nessa linha. Variável, na realidade, o variável eu até entendo uma coisa, assim, você pode até estimular, que, por exemplo, comissionamento de funcionário é variável, né? Comissionar funcionário é variável. Aí tem gente que tira nesse momento e desestimula as vendas, né? Já é um custo variável que eu acho que a gente poderia até... aqui é para vocês avaliarem aí, viu, gente? A dica aqui. É para vocês até analisarem, tipo, eu vou potencializar as vendas, mesmo que seja online, por telefone, mas eu vou aumentar um pouco aqui o comissionamento para poder estimular mais as vendas e melhorar o geral, porque uma coisa vem, né, e reflete na outra, nesse caso, que interfere diretamente nas vendas, como, por exemplo, uma campanha de marketing digital, que é um custo variável, mas que você pode impulsionar porque ele reflete em resultados financeiros, né, em execução. E a ideia com relação à redução do custo fixo, a redução desse custo de operação, é realmente chegar nos centavos, né? Miúdos. É passar de fato, né? Para quem tem plano de contas, quem não tem plano de contas, lista lá, né? Todos os gastos mesmo, pega papel e caneta, ou enfim, uma planilha de Excel, como queiram, mas listem todos os gastos fixos mensais e negociem. E aí essa negociação, ela parte de duas questões. Uma, né, se possível, é redução do custo mesmo. Então, hoje eu pago 300, consegui renegociar para 280, para 250. Então, eu reduzi aquele custo. E tem uma outra questão, né, também já entrando em mais uma orientação, que é com relação ao prazo. Né? Ou seja, eu preciso negociar prazo de todos os compromissos que eu já assumi. E aí a gente já começa a incluir fornecedor, que é um custo variável. Né? Por que esse estiramento de prazo? Para poder preservar o nosso caixa. Então, eu preciso negociar estiramento. E aí, um ponto importante, né, não é não pagar. Tá? E quando a gente fala em negociação, a gente está trocando. Né? Exato. Eu vou contatar o meu fornecedor, vou explicar para ele o momento que o meu negócio está passando diante do cenário que ele já entende, que ele também está vivenciando. Né? Vou explicar os impactos específicos do meu negócio, o que eu estou fazendo, né, para poder me organizar diante desse impacto, né, e qual é o meu planejamento diante disso para poder honrar com os meus compromissos. Então, é uma negociação. Né? Eu ofereço também
né, uma expectativa de pagamento para os meus fornecedores quando eu solicito em contrapartida do estiramento de prazos. Esse estiramento, ele também dá fôlego. Então, tanto a revisão, a redução da estrutura de custo fixo, como as negociações de estiramento de prazo, elas são importantíssimas para poder preservar esse caixa, ou se ele foi captado, ou se eu formei alguma coisa, né, fiz meu dever de casa e tenho alguma formação de capital de giro. Então, essas duas decisões são fundamentais. Muito bacana. Pessoal, para quem está entrando agora, quem entrou depois, eu sou Edirlan Souza, gerente do Sebrae, especialista em pequenos negócios. A gente está batendo um papo hoje com a live sobre as 7 dicas de gestão financeira para a sua empresa implementar, fazer agora de imediato, com a consultora Maiara Ledo, consultora de finanças, financeira, e já atua muitos anos no mercado. E aí eu vou complementar essa fala minha aqui, essa pausinha rápida, para dar uma dica. Isso que a Maiara trouxe aí, algumas de colocar no papel, a gente tem aqui na bio aqui do Instagram, quando terminar aqui a live, vocês podem acessar o link lá, e vocês têm várias planilhas que auxiliam na gestão do seu negócio que o Sebrae desenvolveu, que vale muito a pena. A gente recomenda muito nos atendimentos, nas orientações que a gente faz. Então, planilhas financeiras, fluxo de caixa, tem uma série de outras coisas lá que vale muito a pena, são várias, por isso que eu não tenho aqui de cabeça. E também, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, pode acessar o www.sebraeatende.com.br/presente com você, e tem a consultoria financeira, que é a presença financeira, onde você agenda uma consultoria com um profissional da área financeira. Maiara está lá atuando também nessas consultorias? Essa consultoria não, mas nós temos uma profissional da nossa empresa que está atuando. Ah, bacana. Então, essa consultoria financeira que ajuda um pouco a vocês a entenderem, porque a gente está falando em linhas gerais e às vezes você tem uma demanda específica do seu negócio, como é que eu faço isso no meu negócio, e um consultor vai poder tirar essas dúvidas com você. E ontem até recebi um feedback de uma pessoa que participou da consultoria e está muito animada, que deu outro gás aí, né, no negócio dela, né, que foi muito bom, que é a Dona Alda, que ela disse que estaria hoje aqui online conosco. Um grande abraço a Dona Alda aqui. E vamos tocar. Qual a próxima dica aí, a próxima prática, Maiara, para o pessoal? Vou aproveitar que você citou aí sobre as planilhas, né, sobre as ferramentas. E a penúltima prática é: realizem projeções de fluxo de caixa. Eu sei que é difícil falar em planejamento nesse momento. Eu falei tanto sobre imprevisibilidade, né? Tanto de efeito como de tempo de duração da crise, mas essa imprevisibilidade, ela reforça a necessidade do planejamento. As projeções de fluxo de caixa, elas objetivam nos dar uma ideia, né? Nos dar uma noção de alguns cenários ao longo dos próximos meses. Então, partindo do princípio que eu já reestruturei a minha operação, ou seja, a minha operação ela já está enxuta, ela está o mais possível, ela está equilibrada, né? Enfim, o máximo que eu conseguir enxugar para poder manter a minha operação em continuidade. Eu já tenho algumas estimativas com relação ao meu comportamento de vendas, isso é fato, né? A gente já está entendendo aí como é que as vendas estão se comportando com isolamento social. Então, a partir de agora, quando eu coloco isso dentro de projeções para os próximos meses, eu consigo enxergar essa lacuna, né? Eu consigo ter uma ideia do tamanho desse gap entre, né? Que eu vou fazer agora para equilibrar o volume que está entrando, ou previsto, né, de entrada, e o volume previsto de saída, já considerando que eu fiz renegociação de prazo com os meus fornecedores. De novo, já ajustei a minha operação, ela é uma operação, está uma operação enxuta. Eu estou mais próximo ou não, né, desse equilíbrio. O volume previsto de entrada agora já é capaz, ao menos, de manter a minha operação. Eu preciso captar mais, né? Talvez o planejamento ele consegue nos dar essa ideia de uma necessidade de uma nova captação. Então, planejem, realizem algumas projeções para que a gente possa enxergar no papel alguns cenários. E trabalhem
trabalhe com diferentes cenários. Trabalhe com cenários otimistas. Não, vai haver sim uma retomada de consumo em junho. Trabalhe com cenários pessimistas. Não, nos próximos 4 meses eu preciso trabalhar com uma redução mesmo de 50%, de 60%, de 70% da minha entrada de operação. E com isso eu tenho que, né, fazer uma captação de X reais para poder honrar com a minha operação e manter a continuidade do meu negócio. Então, planejem, né? Verdade, Mais verdade. do que nunca é muito, muito importante a gente ter uma ideia de mais ou menos alguns cenários para a gente poder tomar algumas decisões e tomar decisões rápidas. Né? A velocidade da tomada de decisão agora é fundamental para a preservação. Exatamente. Exatamente. Eu até fiz um videozinho para o canal do Sebrae Atende, no Instagram, que saiu no Story, deve estar aí né, nos registros aí, que eu falo exatamente um pouco do que você traz. Eu digo assim, a gente tem que separar 3 momentos agora, né? 3 momentos. O primeiro momento é fazer um planejamento, analisar adequadamente como é que as coisas estão acontecendo, o cenário, fazer um planejamento desse cenário. O segundo momento é o momento que eu chamei lá no vídeo da estabilização. Né? A estabilização é o momento, tipo, por exemplo, dos cenários que eu planejei, esse aqui, ou seja, está conseguindo manter esse nível de vendas aqui. Pronto. Eu vou ter que me readequar nesse nível. Né? Você fez projetou o cenário, readequou seu nível. E o terceiro cenário, aí vai, isso vai perdurar com ajustes, com análises até o final desse período de crise. Isso tudo vai servir para o momento final, que é o momento pós, né? Assim, que tipo de aprendizados eu tive, que tipo de iniciativas que eu tomei, que eu posso aprimorar e poder tocar isso de forma permanente agora no meu negócio. Né? Então, tipo, eu preciso formar mais capital para poder passar por um momento como esse futuro de uma forma mais tranquila. Teve uma estratégia de vendas que eu adotei que foi muito interessante. Como é que se diz? O comissionamento que eu ampliei teve uma grande repercussão, então vou manter um comissionamento alto aos meus funcionários, vendedores. Então, eu sempre lido, então, só complementando, né? A gente está falando de dicas, então analise. Lá no início, assim, logo no primeiro momento, eu comentei com o pessoal, gravei um vídeo até dizendo assim, olha, pessoal, não tome decisões precipitadas, porque às vezes a gente, no calor da ansiedade, do nervosismo, da preocupação, a gente vai tomar uma decisão muito precipitada e às vezes não é a melhor decisão. E aí o exemplo que eu dei, por exemplo, será que demitir uma pessoa agora, será que não vai gerar mais problema, mais custo, mais problema, né, do que manter esse funcionário, tentar negociar com ele, né, sei lá, a gente tem umas medidas provisórias que estão sendo editadas nesse sentido aí, facilita para os empresários manter sua operação, enfim. É um pouco nessa linha de aprendizado que a gente tem que tocar aí nesse período. Né, de crise aí, que a gente não sabe quanto tempo vai durar e também não sabe como é que vai ser a retomada. Né? Muitos aprendizados a gente vai ter, com certeza. Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa é fato, Edilon, eu acredito de verdade que algumas empresas sairão desse período de crise muito melhores, com uma estrutura mais leve e com uma possibilidade real de ganho, ou seja, uma possibilidade real de aumento de margem líquida em detrimento de todos os ajustes que foram feitos no período da crise econômica. Acredito de verdade nisso. Eu também. Infelizmente, o meio foi muito ruim, né? Triste, mas eu não tenho dúvida que algumas empresas sairão melhores, muito melhores, mais leves, com meios de comercialização diferentes, com estratégias novas. E isso tem impacto direto na capacidade que essas empresas têm de formar margem líquida e por consequência, crescer os seus negócios e iniciar um processo de enriquecimento, de prosperidade futura. Acredito mesmo. Verdade. E as parcerias que vêm ocorrendo aí, que eu acho bacana, assim, de integrar vários elos dentro da cadeia, eu estou achando muito bacana esse modelo de marketplace que está sendo fomentado. Já existia marketplace, as grandes redes internet, de sites aí de e-commerce já tinham isso, né? E a gente sabe do Mercado Livre há muitos anos. O Mercado Livre já tem uns 20 anos que está atuando no mercado. E tem muita empresa que está descobrindo isso agora. Tipo, eu sou do varejo de moda, que eu sempre atuei aqui na minha cidadezinha.
e está começando a descobrir a potencialidade que o marketplace tem de poder ampliar seu negócio para nível Brasil, né? Você pode, seu negócio não é mais local. Eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente tem é esse, assim, é muito nessa linha que você fala de estar leve, da operação nossa estar rodando melhor. E o nosso mercado agora, muitas empresas estão percebendo isso. O meu mercado agora não é mais só um município pequeno, né? É o que vai, é global. O meu mercado é global. Eu atendo global. Eu colei ali no Mercado Livre, Magazine Luiza, a Amazon. Eu estou citando vários aqui para não fazer propaganda de um só, tá? Enfim, são várias plataformas que estão oferecendo isso aos pequenos negócios. Já ofereciam, mas estão potencializando mais. Mayara, para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu também, concordando com você, eu queria que você trouxesse aí a última dica, né? Vai ser a dica de ouro para o pessoal, como é? Ou todas elas são de ouro? O que é que você me diz aí? Todas são. Mas por último, e não menos importante, mantenham o controle diário dos números, né? Para que tenhamos mais velocidade nas intervenções que reduzam o impacto da crise econômica. Então, controlem diariamente o caixa, a movimentação de entrada, a movimentação de saída, esse controle diário das vendas, movimentação do seu estoque, se seu estoque está girando ou não, se é necessária uma reposição ou não, se é possível um redirecionamento das vendas para os produtos que já existem, para evitar uma nova compra e assumir um novo compromisso financeiro. Então, mantenham o controle diário, né? E essa palavra diária é diária mesmo, né? Todos os dias, analisem cuidadosamente o impacto das suas tomadas de decisões nos negócios. Então, essas são as 7 dicas, as 7 orientações práticas que nós também estamos implementando em nossos clientes, estamos discutindo com empresários daqui da cidade de Barreiras, enfim, nas discussões que estamos tendo. E eu acredito que a implantação dessas práticas, sem dúvida, irá contribuir para que a gente tenha aí mais longevidade da nossa operação. Muito bom, Mayara, muito bom mesmo. Todas as dicas elas convergem para um foco de sustentação, de equilíbrio, né? Então, acho que muito válido mesmo isso que você nos trouxe. E aí eu consegui encontrar aqui rapidamente, eu citei para vocês as planilhas empresariais que vão ajudar vocês a poder fazer esses controles aí durante esse período e até posterior, independente de quem tem um sistema ou não, pode acessar o sistema de gestão, né? As planilhas que vocês podem acessar aqui no link da bio do canal do Instagram aqui do Sebrae Atende. Lá você tem planilha de controle de duplicatas, planilha de controle de cheques, planilha de cálculo de capital de giro. Aí, você que pretende pegar um crédito bancário, calcular a necessidade de capital de giro que você tem nesse momento. Planilha de formação de preço de vendas, planilha de segmentação de clientes e simulador financeiro de viabilidade para pequenos negócios. Então, são planilhas que podem ajudar vocês. E além das planilhas, acessem lá o www.sebraeatende.com.br/presente com você e busque a consultoria financeira online gratuita lá de 1h30 que você conversa com especialistas assim como Mayara, pessoas como Mayara que tem esse domínio, que vão ajudar pontualmente. Vocês podem agendar lá, bater um papo com esses especialistas para poder ter uma noção de como trilhar esse caminho, e não só esse caminho, né? Porque eu acho que o problema de gestão financeira é um problema que vem de muito tempo. Eu acho que esse momento agora só fez potencializar, né? Só fez a ferida, só abriu mais, vamos dizer assim, né? Claro, quando para de entrar dinheiro, aí a dor vem mais intensa, né? Eu gostei muito. Mayara, brigadão de coração a você. Mais uma vez, você é uma parceira nossa de muito tempo já, né? E assim, suas dicas são extremamente valiosas, foram e serão. Nossa live aqui ela vai ficar durante 24 horas ainda no Instagram e vai para o Sebrae Talks. Então, na íntegra, todo esse material vai estar permanentemente no YouTube, no canal do Sebrae Talks lá. Então, vocês podem rever, quem entrou depois, né, Mayara? Pode rever todo o bate-papo que nós tivemos aqui e poder interagir, fazer perguntas lá. E, enfim, o Sebrae vai estar sempre à disposição, a gente está preocupado. Nosso objetivo, nosso foco de trabalho, né? Nosso propósito de trabalho é exatamente poder
ajudar vocês, empresários, a poder a trilhar um caminho mais de sustentação, de equilíbrio, né, de possam realmente tirar isso tudo como aprendizado. Ó, o site está aqui, inclusive o Sebrae Atende, já a Leia colocou ali. Então, fazer com que tudo isso que a gente vem passando, mesmo sendo ruim, ou péssimo mesmo, assim, tipo, não teve jeito, que isso sirva de aprendizado. Tente tirar aprendizados relevantes como esse, né? E eu queria que você fizesse uma falinha final aí, Mayara, para que a gente pudesse se despedir da turma aqui, do pessoal que está acompanhando a gente. Na verdade, eu quero agradecer muitíssimo pela oportunidade. Desejo que tenhamos todos muito equilíbrio, né, para passar por esse momento. Que a gente, de fato, aproveite para poder aumentar o nosso nível de conhecimento sobre gestão. Acho que é uma das oportunidades que essa quarentena, que vai durar alguns meses, né, nos traz. Estratégia, tranquilidade. Então, é o que eu desejo para todos os empresários, principalmente os empresários de pequenos negócios, né, que são altamente impactados. Mas eu tenho certeza, como eu disse anteriormente, que muitas empresas sairão fortalecidas, né? Fortalecidas de verdade, assim, com ganhos incríveis após esse período. É verdade. Obrigada mesmo, obrigada pelo convite, adorei estar aqui, estou sempre à disposição e até a próxima. Até a próxima, Mayara. Pessoal, só colocando para vocês aqui, hoje à tarde, às 15 horas, teremos ainda a live Entendendo a Crise com Inteligência, Caminhos e Alternativas, com Júlio César França e nosso amigo Carlos Henrique. Às 21 horas, Resiliência e Criatividade para Enfrentar a Crise, com Lucas Freire e Rogério Teixeira. E aí eu convido vocês diariamente, né, durante essas semanas, é uma prática que a gente está realizando, sempre 3 lives acontecendo. Tem muito tema bacana, eu espero que vocês assistam a todas. Se não conseguir assistir no horário, tenta voltar lá em algum momento e assistir. E eu só quero reforçar o agradecimento a você, Mayara, e a todas as pessoas que participaram conosco desse bate-papo aqui. Espero que tenha sido realmente satisfatório e tenha tirado pelo menos a maioria das dúvidas, né? Quem não conseguiu, vai lá no site do Sebrae Atende, .com.br/presente com você e agenda uma consultoria financeira e trata do seu caso em particular. Não é verdade? É isso aí. Até a próxima. Obrigada, Dilma. Tá, tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês aí. Boas vendas, bons negócios.